Sou Saint Germain e estou aqui este dia para trazer uma mensagem que otimistamente os sacudirá até despertar aqueles que estão sobre o planeta. Estou aqui na luz radiante do verdadeiro Criador, aquele que vocês chamam de Deus. Estou a serviço de Deus e com os divinos anfitriões. Venho neste dia para falar-lhe sobre a energia e os resultados de uma coisa: o medo. É uma energia muito poderosa e sumamente carregada de emoção. Recordem, a lei universal sempre regressa a vocês multiplicando muitas vezes aquilo em que colocam sua energia. Deste modo, o que temem será atraído de pronto à vossa porta. Em seu mundo criaram exatamente todas as coisas que temem. Criaram exatamente as coisas que mais temem e querem evitar. Aqueles que têm no coração qualquer coisa, exceto boas intenções para com vocês, têm estado usando vossos temores durante um largo tempo para manipulá-los e controlá-los. E isso agora é mais evidente do que nunca. Vocês têm sido tocados como um fino violino e a maioria tem permanecido como gado obediente, seguindo seus controladores até sua própria destruição. Já passou da hora de vocês despertarem de seu estado de sono e verem exatamente aquilo que tem permanecido durante muito, muito tempo diante de seus olhos. Esta é, precisamente, a razão pela qual temos passado muito tempo durante esses anos tentando chegar a vocês com mensagens sobre a criação do tipo de mundo que realmente desejam. E apesar de tudo, pelo contrário, escolheram criar o mundo que temem. Vocês se recusaram a desligar seus televisores e desconsiderarem seus jornais mais conhecidos e, ao contrário, se enfiaram ainda mais nas agendas distorcidas, manipuladas e controladoras deles. Como um vinho barato, entregando-se à embriaguez que eles criaram. Nós, dos reinos superiores e os da luz, temos estado tentando através da grande quantidade de fontes e durante bastantes anos, ensinar-lhes, informar-lhes, iluminar-lhes e despertar-lhes de vosso próprio ébrio estupor. Lhes dissemos que tudo estava se acelerando e que toda a energia estava regressando com uma maior velocidade e maior impacto. E apesar disso, a maioria, aproximadamente 90% de vocês, escolheu ao contrário, duvidar da verdade e seguir a mentira. Escolheram crer que um punhado de lunáticos criou estas mensagens desde sua imaginação para dá-las a vocês, lunáticos que estavam vivendo como algum tipo de devaneio para serem ridicularizados e ignorados. Desafio a todos, e cada um de vocês, que ridicularizaram estas pessoas a abrirem seus olhos e despertarem suficientemente de vosso estado de sonho para que deem uma longa e penetrante olhada em seu mundo e me dizerem que parte dele não se converteu naquilo que disseram que se converteria. Todos os vossos temores e dúvidas se manifestaram exatamente como vocês temiam que sucedesse e ocorreram, exatamente como esses mensageiros prognosticaram. Não, eles não são adivinhos. Eles são meramente um punhado de indivíduos que escolheram não seguir a mentira e, pelo contrário, escutado aos reinos superiores. Estes são aqueles que não se deixaram tragar, enganchar, se alinhar e fundir com toda a desinformação manipulada e controlada com a que vocês são alimentados continuamente. Estes são aqueles que, há muito tempo, tomaram a decisão de ir ao interior para sua confirmação e informação. Estes são aqueles que aprenderam a questionar as coisas. Estes são aqueles que têm estado em contato com o Criador e com os anfitriões divinos, porque nunca saímos do seu lado. Vocês simplesmente se tornaram demasiadamente sofisticados para prestarem atenção em nós, escolhendo, ao contrário, obterem sua informação dos meios de comunicação controlados em vosso mundo. Há muitos de vocês que afirmam ser cristãos, os desafio a nos dizer exatamente o que significa este termo. Porque a maioria não tem a mais remota ideia do que é um verdadeiro cristão. Vocês creem que sua alma está salva se acreditarem que um homem chamado Jesus derramou seu sangue e morreu em uma cruz por vossos pecados. Mas isso tem pouco ou nada a ver com o que o homem que vocês chamam Jesus tentou ensinar-lhes. Ele de fato tentou ensinar-lhes que podem ter exatamente o que desejam. E que o que preenche vossos corações e mentes pode acontecer. Ele também lhes advertiu que a dúvida e o medo também criariam, mas exatamente o que temem.
Ser um cristão significa que vocês seguem os caminhos de Cristo, o qual não é um sobrenome, mas um estado de ser. Um estado de iluminação a que vossa Bíblia se refere como ungido por Deus. Ser um cristão é uma maneira de viver, um estado de ser. Não é algo que vocês professam somente com palavras, mas com pensamentos e ações. Se vocês fossem verdadeiramente cristãos, estariam curando enfermos, ressuscitando mortos e criando qualquer coisa que desejassem no mundo físico justamente a partir dos éteres. O que vocês escolheram crer é o que alguns ministros lhes têm dito para crer. E a maioria deles meramente creem nas mesmas coisas porque outro ministro lhes ensinou a crer nisso. E assim sucessivamente. A maioria de vocês de pronto nunca se sentou e leu sua Bíblia pedindo ao Criador, incluindo aquele que chamam Jesus, para que abra vosso coração e mente ao que verdadeiramente diz o livro. Vossas religiões estão cheias de medo do demônio e do inferno, o qual, por certo, vocês deveriam examinar porque a verdade deste tema é bastante esclarecedora por si mesma. E vocês atuam e creem como se esta energia negativa tivesse mais poder que vosso Salvador. Gente, lhes digo que isso não é outra coisa que outra tática adicional de medo usado contra vocês mesmos. Não tem poder porque estão cheios de medo e dúvida e acreditam que não valem o suficiente para imitar o homem que vocês professam seguir. Sem delongas, ele mesmo lhes disse: todas as coisas que faço vocês também farão. E essa é uma declaração muito poderosa. E parece que vocês simplesmente a ignoram. Outros de vocês acreditam que não podem falar diretamente com Deus ou Jesus, devendo fazê-lo através de algum mediador terreno. Que tipo de bobagem é essa? Deus não colocou nenhum homem acima de outro. Deste modo acreditam que alguém tem contato mais direto com Deus do que outro. Isso é tão somente outra forma de mentira, manipulação e tática de controle. Recordem-se, até mesmo as energias escuras, ou o que vocês chamam Satã, que, em hebraico, simplesmente significa adversário, acredita em, reconhece, a Deus. Ele simplesmente escolheu um caminho contrário e extremamente difícil baseado em premissas de livre-arbítrio de que ele pode, de alguma maneira, ser melhor do que aquele que o criou. No tempo certo eles chegarão a apreciar como a singularidade que Deus lhes deu pode ser expressada magnificamente sem recorrer à postura que vocês reconhecem como uma viagem de poder do ego. Um dos truques favoritos das energias escuras é proporcionar suficiente verdade, tecida com mentiras para te confundir. Deste modo, sejam cuidadosos sobre o que incorporam e criam como sua verdade. Usem o discernimento no máximo. Isso é uma tática muito útil e efetiva e essa é a razão pela qual é muito importante prestarem atenção nas coisas que escutam e leem. Como se não houvesse medo suficiente acontecendo em seu planeta, agora vocês vivem em medo dos chamados terroristas, desde as nações do terceiro mundo que, supostamente, quer matar os norte-americanos. Por trás deste disfarce você tem entregado voluntariamente seus direitos dados por Deus, como reconhece e afirma sua Declaração de Independência e Constituição dos Estados Unidos, os documentos sobre os quais vossa nação foi formada há mais de 225 anos. E estão mais do que felizes de tornarem-se submissos a vosso governo para que possam ficar seguros. São seus próprios temores que têm criado exatamente todos estes chamados ataques. Aqueles que manipulam vosso mundo para seu próprio benefício e poder têm capitalizado vossos medos para que se coloquem às voltas. Vocês têm sido manipulados para entregarem sua liberdade e direitos básicos de tal forma que sua nação em nada se parece com o que seus fundadores imaginavam. Há tantas coisas distorcidas em seu planeta neste momento que é difícil centrar-se em um tema particular porque, de fato, tudo está conectado. Estão nestes tempos numa perigosa cruzada como nunca estiveram na história de vosso planeta e então é mais importante que despertem e vejam a verdade pelo que ela realmente é. Para que qualquer mudança tenha lugar, qualquer coisa que mude do atual curso, vocês devem tomar medidas drásticas. Devem deixar de acreditar em mentiras. Devem deixar de acreditar em qualquer coisa que lhes apresenta a televisão, rádio e jornais. E agora, inclusive, só a internet.
Ainda que em sua maioria a internet não seja controlada, vocês devem desenvolver o discernimento necessário porque há muito lixo disposto como tesouro neste meio de veiculação. A vocês não resta tempo para postergar. Não lhes resta tempo para deixar que alguém mais faça as coisas por vocês. Não lhes resta tempo para esperar que as coisas mudem, porque o tempo terminou. Onde começo? Perguntam. Comece consigo mesmo. Todo o poder que necessitam o tem em seu interior. Deus não está lá em algum lugar, como vocês foram manipulados a pensar. Deus está exatamente aí, em seu interior e sobre vocês. E todo o poder que necessitam para alterar as coisas descansa em seu interior. Vocês devem ir ao seu interior e escutar esta quieta voz. Vocês devem aquietar-se regularmente e escutar. Deixem de falar e comecem a ouvir porque aprendem muito mais desta maneira. Não há necessidade, eu repito, não há necessidade de empunhar qualquer tipo de arma, nem enfurecer-se contra alguém. A raiva é, inclusive, outra forma do que vocês chamam de energia negativa. Isso somente atrairá mais raiva. Essa é uma das razões pelas quais as guerras que lutam são tão tolas. O poder que Deus lhes deu está em seu interior e é maior que qualquer coisa que poderiam ser capazes de imaginar. Vocês são, literalmente, um potencial inexplorado. Seu mundo muda quando vocês mesmos mudam. Em lugar de sintonizar as notícias noturnas da TV, vão ao vosso interior através da meditação. Dediquem um tempo em meditação diária, o qual é escutar ao Ser Superior, sua conexão direta com o Criador, e guias superiores. Orem regularmente e façam com que suas orações sejam significativas e poderosas, eliminando primeiro as energias do medo e da dúvida porque elas somente atuam para anular o poder da oração. Deixem de aceitar qualquer coisa que escutam como se fosse o Evangelho porque a maioria do que é bombardeado sobre vocês como informação é inutilidade. Enquanto oram, aprendam a pedir a habilidade de discernir a verdade da mentira porque esta é vossa primeira linha de defesa contra as energias escuras que lhes rodeia. Não posso enfatizar suficientemente a necessidade que têm de mudar suas formas e crenças, suas meras vidas. Se não o fazem, o caminho que estão percorrendo seguramente os conduzirá a seu destino. Mas esse destino não tem que ser escuro. Vocês têm a habilidade e autoridade de mudar o caminho e começarem a direcionar suas vidas para a luz. Mas somente vocês podem percorrer este caminho por vocês mesmos. Uma coisa mais. Há um movimento crescente em vosso mundo com respeito aos extraterrestres e suas agendas. Alguns de vocês estão mais conscientes deste movimento do que outros, mas lhes direi isso. Vocês têm que ocupar-se mais sobre seu mundo do que com qualquer fonte extraterrestre. Algumas energias escuras converteram a Terra em sua base de operações durante muito tempo. E aqui, novamente, relembro aqueles de vocês que acreditam que os extraterrestres são malvados que sua própria Bíblia diz que o mal foi alojado na Terra. Os extraterrestres iluminados que estão próximos e ao redor de vosso planeta agora mesmo vieram para auxiliar em vosso processo de despertar. Vejam vocês, o destino da Terra afeta todo o universo. Porque, como lhes foi dito, todas as coisas afetam o todo. Vossos físicos teóricos agora chamam a isso de teoria da não localidade. Em outras palavras, o que sucede sobre seu planeta não se limita a ele porque todas as coisas estão conectadas juntas em uma comunidade. Que, por certo, vocês chamam Deus, a força da criação, e todas as coisas surgem desde essa fonte única. Concluirei dizendo que vosso tempo de dormir terminou. É o amanhecer de um novo dia e o dia resultará exatamente como vocês o fizerem. Cada um de seus pensamentos e ações determinará seu resultado. Não tem desculpas agora que lhes mostrei a verdade. Porque se leem estas palavras não estão mais na ignorância. Vocês e somente vocês são responsáveis pelo vosso destino. E somente vocês criam seu destino. Eu sou Saint-Germain. Estou a serviço da fonte criadora. Estou com os anfitriões divinos e a serviço de vocês na Terra. Agradeço por vosso tempo e agradeço pela atenção a estes assuntos sumamente sérios. Bom dia e saudações.